No início desse mês de julho, eu me deparei com uma reportagem do portal de notícias G1.com sugerindo que 80 pessoas trans mortas no primeiro semestre deste ano de 2021 o foram em razão da transfobia. Mas será que uma análise honesta da realidade confirma ou desmente esse dado? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. O dado, repercutido pelo G1, foi obtido da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, uma ONG de militância LGBT. Segundo essa ONG, os 80 assassinatos aconteceram em razão da transfobia, e ela ainda afirma que o Brasil é o país mais transfóbico do mundo, onde supostamente mais morrem pessoas com disforia de gênero entre todos os países do mundo. Mas alguns questionamentos precisam ser feitos. Segundo dados do Instituto Sou da Paz, divulgados no final do ano passado, mas referentes a 2017, 7 em cada 10 homicídios no Brasil não são solucionados. Estimativas de 2018 indicam que menos de 10% dos crimes de homicídio são resolvidos aqui em nosso país. Ambos os números indicam que a grande maioria dos crimes de homicídio, de assassinato aqui no Brasil, ficam sem solução e, portanto, nem a polícia sabe a razão, o motivo por trás desses crimes. Logo, a pergunta que fica imediatamente ao nos depararmos com essa sugestão de que as 80 pessoas trans mortas esse ano de 2021 foram em razão da transfobia é: como que a ONG, a ANTRA, sabe a razão, o motivo por trás do assassinato dessas 80 pessoas? Sabemos que, infelizmente, muitas pessoas trans aqui no Brasil são envolvidas com prostituição, algumas até mesmo com tráfico de drogas. Como saber se o motivo por trás de algumas dessas 80 mortes divulgadas pela ANTRA não foi o envolvimento com crime e não crimes de ódio contra pessoas transexuais? Estou com isso dizendo que se a razão para essas mortes foi outra que não a transfobia, elas não são lamentáveis? Claro que não. Todas essas mortes são lamentáveis. Porém, é preciso honestidade intelectual e também precisão estatística na divulgação de informações por essa ONG militante. Se essas 80 mortes fossem de fato solucionadas, quantas sobrariam como tendo sido ocasionadas pelo crime de transfobia? Essa é a questão. O que é mais estranho na divulgação acrítica dos dados da ANTRA pela imprensa progressista é que esses dados são fechados. Os dados da pesquisa são fechados e só são fornecidos em particular mediante uma aparente triagem biográfica do solicitante. Ou seja, a ONG escolhe arbitrariamente para quem fornecer os dados da pesquisa. Considerando que até poucos anos atrás, em 2019, a checagem dos dados do Grupo Gay da Bahia revelou uma taxa exorbitante de 88% de erros nos dados, não é no mínimo estranho que a ANTRA não publique abertamente os dados de violência por transfobia? A ANTRA produz e propaga informações falsas com o respaldo da imprensa progressista. Um exemplo é a estimativa de que 1,9% da população brasileira seja de transexuais. Porém, não é possível que existam 4 milhões de trans no Brasil. Tudo bem que é difícil chegar ao número total porque não existe uma contabilização oficial, mas uma olhada na literatura científica do tema indica que o máximo de trans, de pessoas transexuais numa população é de 0,5%, o que também pode ser uma sobreestimativa. Também é mentiroso o dado divulgado pela ANTRA de que a expectativa de vida de pessoas trans aqui no Brasil é de apenas 35 anos. Esse dado não é uma estatística oficial, não é uma estatística legítima porque não foi calculada como se exige para uma expectativa de vida. Acredita-se que seja simplesmente uma média da idade das pessoas trans assassinadas, que é em torno de 35 anos. E, infelizmente, essa falsa estatística é repetida até por órgãos internacionais e não passa de uma fofoca com um número. Outra informação falsa divulgada pela ANTRA é a afirmação alarmista e enganosa de que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Em primeiro lugar, como nós aprendemos nesse período pandêmico, nós não podemos comparar um país com o outro sem levar em conta o tamanho de suas populações. É por isso que existem estatísticas relativas que levam em consideração essa correlação entre os países e o tamanho de suas populações. A ANTRA faz essa afirmação alarmista e enganosa com base em números absolutos, desconsiderando, enfim, o tamanho da população de cada país do planeta. Outro problema com essa afirmação alarmista da ONG é que ela não leva em consideração que os números dos países que mais violam os direitos humanos não são confiáveis. Dizer que o Brasil é o pior entre todos é ignorar a existência de ditaduras e outros regimes que não permitem a livre circulação de informações. Nos últimos 8 anos, por exemplo, o Iraque reportou apenas 3 mortes por transfobia. A Arábia Saudita, 2. Afeganistão e Uzbequistão, 1, sendo que nesses lugares é sequer inimaginável sonhar em ser abertamente gay ou trans. Aqui no Brasil existem dificuldades sociais para esses grupos demográficos?
sim, que devem ser enfrentadas com responsabilidade. Porém, eles gozam de uma liberdade em nosso território que é apenas um sonho distante para LGBTs de outras partes do mundo. A correta coleta de dados sobre violência anti-LGBT no Brasil enfrenta como um dos principais obstáculos a própria ideologia identitária LGBT, que inocenta qualquer erro ou desonestidade vinda de dentro e incrimina qualquer crítica vinda de fora, como se quem questionasse os dados, como eu, fosse insensível, preconceituoso e não empático ao sofrimento dessas pessoas. Isso não é verdade. Nós queremos apenas honestidade intelectual nas estatísticas. Não é o Brasil que é transfóbico, como alega a ANTRA, mas sim alguns indivíduos. Transfobia existe e deve ser combatida, porém o combate se faz com a verdade, e não com mentiras e falsa análise de dados. Concluo dizendo que todas as pessoas devem ser respeitadas, independentemente da maneira como se identificam socialmente, pois todos nós possuímos a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, incluindo as pessoas trans. É na imago Dei que se fundamenta a dignidade humana com a qual nós devemos tratar o nosso próximo. Nós cristãos devemos amar os LGBTs, cuidar deles em nossas igrejas e desafiá-los com o evangelho, a fim de que se arrependam de seus pecados, como também fazemos com qualquer outro pecador. O que é que você pensa disso tudo? Diz aqui nos comentários desse vídeo, seja concordando ou discordando, mas de uma maneira educada, para que a gente mantenha o debate aquecido, mas cordial com o próximo. Se você gostou desse conteúdo, que foi o primeiro vídeo do canal, o primeiro vídeo para valer, não é? E já trazendo um tema polêmico, talvez até tretoso, mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é simplesmente lançar a luz da verdade, a fim de que vocês não sejam levados por narrativas falaciosas nessas questões que são quase inevitáveis para nós hoje em dia na esfera pública. Se você curtiu, deixa aquele joinha, recomenda os amigos e se inscreva no canal. Em breve virão mais vídeos com outros temas bem pertinentes e que eu espero que seja edificante para a sua vida. Valeu e até o próximo vídeo.